Segurança é um dos eixos abordados pelo nosso fórum com os candidatos ao governo aqui em Maringá. Quem fará a leitura deste item é o advogado Walter Fernandes, presidente do Conselho de Leigos e Leigas da nossa Arquidiocese. Nos últimos 10 anos, o índice de violência na região metropolitana de Maringá aumentou em 186,5%. Entre 2009 e 2011, Maringá registrou um aumento de 5% no índice de mortes violentas, enquanto, nesse mesmo período, Curitiba teve uma redução em 20%. Esse aumento dramático na criminalidade é reflexo da falta de políticas públicas adequadas por parte do Estado. O desamparo social e a falta de perspectiva para os jovens, especialmente aqueles entre 18 e 24 anos, são os principais fatores apontados por especialistas para o aumento da taxa de homicídios em Maringá, que aumentou nesse período, nos últimos 10 anos, em 130%. Tem contribuído decisivamente para o aumento da violência a venda e consumo de drogas, que decorre justamente da falta de policiamento ostensivo. Estima-se que aproximadamente 600 policiais estejam lotados no 4º Batalhão de Maringá, que cobre 22 municípios. A média é de um policial para cada 1.000 habitantes, muito abaixo do recomendado pela ONU, que é em torno de 250 habitantes por policial. Faltam viaturas para o policiamento, faltam equipamentos de informática básicos para que a polícia desempenhe satisfatoriamente o seu papel. O software disponível pela Celepar são inadequados. O sistema prisional local vive uma situação dramática e sem precedentes. As instalações do mini presídio da 9ª SDP encontram-se totalmente deteriorados. O mini presídio está interditado desde o ano de 2008 e, apesar disso, ele encontra ainda hoje, depois de 6 anos, com 350 detentos, sendo que aquela casa poderia albergar no máximo 130. Em 2013, o Ministério Público, a Justiça Estadual, o município de Maringá, a Câmara de Vereadores e representantes da sociedade civil encaminhou ao governo do Estado do Paraná um ofício pedindo providências imediatas e até a data de hoje nada foi feito. Não há repasse de recursos para a construção de obras essenciais, que já encontram inclusive aprovadas e até mesmo com terrenos doados pelo município de Maringá, entre elas o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, o CIOSP, e a sede da Companhia de Polícia Ambiental. A Defensoria Pública funciona precariamente em Maringá, em sala cedida pela UEM, onde há falta de servidores e equipamentos. O órgão conta apenas com 3 defensores, dos quais um, inclusive, está sendo já transferido. A Defensoria Pública em Maringá foi instalada já sucateada. A pergunta que nós fazemos é a seguinte: essa é a segurança que nós, maringaenses, merecemos? Essa é a segurança que o Paraná merece? Obrigado. Walter Fernandes, da comissão organizadora deste fórum, presidente do Conselho de Leigos e Leigas da Arquidiocese de Maringá. Como está a realidade das nossas escolas estaduais? A Igreja também está atenta a isso. Convidamos agora a coordenadora arquidiocesana do Movimento de Cursilhos de Cristandade para fazer uso da palavra, Gisele Colombari. Maringá tem boas escolas municipais. Porém, quando se fala na rede estadual de ensino, os estudantes ficam à mercê das estruturas escolares arcaicas. As estruturas físicas das escolas estão inadequadas e algumas em péssimo estado de conservação. Praticamente não há escolas novas. Quem mora na periferia luta para conseguir vaga nos colégios do centro da cidade. Os alunos da periferia não têm direito à escola de boa qualidade nos bairros? Faz sentido alguém morando na região sul da cidade
tomar ônibus para estudar no Instituto de Educação ou no Colégio Gastão Vidigal, tão longe da sua casa? Não há aí um grave erro de logística ou um descaso do governo estadual no investimento em novas escolas? Nossos professores estão estressados e sem assistência de qualidade à saúde. Para atendimento no hospital de referência do SAS, precisam deslocar-se até a cidade de Sarandi. A terceira maior cidade do estado não tem hospital capaz de atender professores e demais servidores do estado? Todos citam a educação como prioridade. Na prática, estamos cansados desse sistema. Convidamos agora o candidato Rodrigo Tomazini, do PSTU. 15 minutos para a exposição do candidato. Boa noite a todas e a todos que vieram aqui no plenário assistir essa conversa sobre o nosso programa de governo. Também um bom dia àqueles e àquelas que nos assistem no sábado pela TV Evangelizar. Eu sou Rodrigo, do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Sou de Sarandi, moro aqui em Sarandi, vizinho a Maringá, então sou da região. E nós estaremos apresentando aqui para vocês o programa de governo do PSTU, Paraná para os Trabalhadores. Eu iniciei no movimento estudantil minha militância política consciente nos anos 2000, final da década de 90, nas lutas contra as privatizações de Fernando Henrique Cardoso, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, a Embratel, e também contra as privatizações do governo Jaime Lerner, privatização do Banestado, a privatização da Copel, a tentativa de privatização das universidades, do ensino superior, através do projeto de autonomia universitária. E quero dizer para vocês que, como nosso slogan é um Paraná para os trabalhadores, nós temos que ser consequente com ele, e realmente nós concordamos de que ser consequente em governar para os trabalhadores, assim como disseram outros candidatos, é fazer diferente do que foi feito pelo menos de 1978 para cá, onde nós sabemos que são 3 ou 4 famílias que governam o estado do Paraná. E governam para os empresários, governam para aqueles que financiam suas campanhas, os bancos, o agronegócio, as grandes empresas. Antes de mais nada, dizer que nós do PSTU, a nossa campanha é modesta, porque o trabalhador não tem rios de dinheiro para investir na campanha. Nossa campanha está orçada em R$25 mil, enquanto tem candidato que tem 30 milhões, 35 milhões. Né? Mas nós temos certeza que vocês nunca irão ouvir falar que depois de morto alguém depositou dinheiro na conta do PSTU, como nós ouvimos falar com o candidato do PSB, Eduardo Campos. Vocês nunca ouvirão falar que estamos atrelados a bancos, porque nós recebemos dinheiro de banco das campanhas. E também nunca irão ouvir falar que não fizemos reforma agrária porque estamos com o agronegócio. A nossa campanha é financiada pelo dinheiro dos trabalhadores e são os trabalhadores que dirão para onde nós investiremos o dinheiro. Então, em primeiro lugar, a nossa campanha é uma campanha que se coloca nesse momento, num período em que nós estamos vivendo uma situação de crise econômica internacional e que vem com toda a força no nosso país. Dados do IBGE mostram que o crescimento econômico, o crescimento do PIB para esse ano é de 0,5%, ou seja, recessão técnica. Os grandes empresários, eles vão mostrar para nós, após as eleições, e esses governos que são financiados por eles também, que infelizmente tentarão jogar a crise e a conta da crise nas costas dos trabalhadores. Foram só no início do ano, foram 100 mil demissões no ABC, e nós temos 5 mil demissões de ameaça em Curitiba das montadoras, por conta da crise que foi gerada pelos empresários e que agora querem jogar para nós. Mas vocês vão ouvir dizer também, pessoal, depois de junho do ano passado, daquelas mobilizações das Copas das Confederações,
que começaram com transporte, mas chamaram saúde, educação, moradia, a necessidade dos trabalhadores posta em cartazes e faixas nas ruas, que todos os políticos que ocuparem os programas eleitorais e as tribunas irão dizer que levarão até a classe trabalhadora e a juventude saúde, educação, transporte e moradia. Mas não dizem da onde que eles vão tirar esse dinheiro. E nós do PSTU queremos apresentar um programa onde mostre da onde esse dinheiro sairá. Começamos dizendo que existem duas formas criadas pela burguesia de sangrar o bolso da classe trabalhadora. A primeira são as dívidas públicas e a segunda, as privatizações. Na questão das dívidas públicas, o nosso programa de governo pretende romper imediatamente com a dívida do Banestado, um dos maiores crimes que o Estado do Paraná e, por consequência, a população paranaense já sofreu. Para vocês terem uma ideia, em 2000, no governo Lerner, o banco foi privatizado e, para ele ser privatizado, foi feito um empréstimo de 5,1 bilhões de reais. Emprestado 5,1 bilhões de reais, o banco foi vendido a 1,6 bilhões. Ficamos devendo 3 bilhões e 500 milhões. Ninguém aqui, eu posso perguntar para qualquer um de vocês, empresta 10 mil reais para reformar o carro e vende o carro por R$1.000. Foi uma fraude em que assumimos uma dívida de 3 bilhões e 500 milhões de reais, para de 2000 até 2010 já termos pago 10 bilhões e 400 bilhões de reais. Uma agiotagem com o dinheiro de cada um de vocês e de nós que estamos aqui. Uma agiotagem. E essa dívida terminou? Essa dívida não terminou. Nós teremos que pagar mais R$1 bilhão até 2028, ou seja, mais 14 bilhões de reais. Isso não é justo. Qualquer auditoria que seja feita de forma independente vai provar que essa dívida já foi paga 3 vezes até o final do ano e que nós ainda devemos 14 bilhões de reais. Por isso, a proposta do PSTU, em primeiro lugar, é romper imediatamente com essa dívida para que possamos ter R$1 bilhão para que seja investido nas áreas sociais. 1 bilhão, nós não estamos falando em milhões. Restatizar o Banestado, trazer de volta ao controle da classe trabalhadora, porque existem vários processos que mostram que foi uma privatização fraudulenta no governo Lerner. Restatizar o Banestado significa trazer o banco para o Estado do Paraná e que nós possamos fazer um gigantesco plano de obras públicas. E aí eu já vou falar sobre a questão da saúde e educação, para construir, ampliar, reformar escolas e hospitais e também moradia para a classe trabalhadora. Mais que isso, pessoal, vocês ouviram no noticiário no começo do ano, e quem não ouviu, eu dou a fonte, revista Exame, disse que nos 3 primeiros meses desse ano, janeiro, fevereiro e março, a Copel Geradora teve um lucro de 583 milhões de reais. 583 milhões em 3 meses, o que num ano daria mais de 2 bilhões e 200 milhões. E o que aconteceu com esse dinheiro? Baixou a tarifa? Não, a tarifa aumentou em 25%. Por quê? Porque a Copel não é mais uma empresa estatal. Infelizmente, a Copel é uma economia de capital misto, que hoje é negociada na Bolsa de Valores de Nova York, de Madrid, onde os grandes ativistas, que não passam de uma meia dúzia, ganham dinheiro às custas da classe trabalhadora. Então, nós estamos dizendo aqui que tem R$1 bilhão de reais de uma dívida que já foi paga, que é a dívida do Banestado, e mais 2 bilhões e 200 milhões de reais de lucro da Copel, que está enchendo o bolso de 10, 15 famílias. E isso é um grande absurdo, porque, por outro lado, na outra ponta da corda, nós observamos a fome, a miséria, a marginalidade. Com R$1 bilhão, que é aquilo que é essa dívida fraudulenta, essa agiotagem da Copel, nós podemos construir de 12 a 14 hospitais de especialidade, onde nós tenhamos a construção do prédio, onde nós tenhamos o equipamento comprado e também os servidores contratados via concurso público em regime estatutário. Gente, nós não estamos falando aqui qualquer coisa.
Nós estamos dizendo que é preciso realmente mudar, mas não adianta aqui fazer propostas ao vento. Mudar significa dizer que até hoje o Paraná foi governado por famílias que governaram para encher os bolsos dos empresários e dos grandes capitalistas com dinheiro nosso, o dinheiro suado de quem trabalha de segunda a sábado. E aí é importante dizer que o nosso programa de governo parte disso. Nós podemos começar com 3,2 bilhões de reais a mais no nosso orçamento, para garantir as 30 horas de trabalho, que é uma reivindicação histórica dos trabalhadores em saúde, que hoje trabalham 40, 44 e têm um segundo emprego para poder garantir o sustento das suas famílias, e que nossas vidas estão nas mãos deles. Para garantir também a contratação de funcionários nos hospitais e nos hospitais universitários das universidades, para que nós possamos realmente dar a condição das 30 horas. E mais que isso, na questão da saúde dos hospitais universitários, a reforma em ampliação. Realmente, quando coloca a área de educação, o SAS, o servidor público da área do Estado do Paraná, que está na educação, na polícia, no bombeiro, é uma vergonha. Mas não é uma vergonha só porque está em Sarandi o hospital e não tem nas grandes cidades. É uma vergonha porque o dinheiro público é empregado na iniciativa privada, mesmo sem tiver um atendimento durante o ano. E a iniciativa privada utiliza para quê? Para aumentar o tamanho do hospital e para depois cobrar a consulta. Quero dizer a vocês que no plano de educação, nós defendemos sim a educação em tempo integral, mas vamos ser sinceros com nós mesmos. Se uma escola tem 15 salas de aula e de manhã, tarde e noite essas salas de aula estão ocupadas, como que nós vamos pôr aluno no contraturno se não existe sala de aula? Tem que ter um grande plano de obras públicas para dobrar o número de salas de aula de profissionais, tanto professores quanto funcionários. E é isso que nós estamos propondo com a questão da reestatização do Banestado. Na questão da segurança pública, e para os companheiros que estão da educação, nós defendemos concurso público para professor e funcionário imediatamente, nós estamos defendendo aqui redução do número de alunos por turma, nós defendemos 50% de hora atividade, que inclusive a Organização das Nações Unidas defendem isso também, né? Mas o nosso tempo é curto. Para a questão da segurança pública, nós não achamos que o problema é a questão se resolve colocando polícia na periferia. Porque hoje nós percebemos que existe realmente uma criminalização da pobreza e uma superlotação dos presídios com a juventude. Penitenciária Estadual de Cascavel, que teve todo aquele problema da rebelião. 70% das pessoas que estão presas hoje possuem de 18 a 34 anos de idade. 70% são jovens que estão ali. E nós defendemos, sim, que nós temos que não construir presídio, mas acabar com essa desigualdade social. De meia dúzia de empresários ganhar R$1 bilhão da Copel, do Banestado, por exemplo, enquanto nós, pobres trabalhadores, temos que carregar o piano para enriquecer eles. Por fim, meu tempo está acabando, eu quero colocar aqui duas questões. Em primeiro lugar, agradecer o espaço, porque é muito difícil ter um espaço democrático, onde todos os candidatos tenham ao mesmo tempo para falar, para expor suas propostas. Em segundo lugar, dizer que esse mecanismo de sangria através da dívida pública e através das privatizações, infelizmente foi um mecanismo utilizado pelo PSDB, pelo PT e hoje pelo PT. Pelo PMDB e hoje pelo PT. Infelizmente, pessoal, estivemos há 2 semanas atrás na luta contra a privatização do Hospital de Clínicas, lá de Curitiba, que é o maior hospital público do Paraná, que é da Universidade Federal, e que é um hospital que está a serviço da comunidade, tem autonomia do Conselho Universitário, e que nessa luta, infelizmente, foi necessário o governo de Dilma mandar a Polícia Federal para reprimir os manifestantes, e nós tivemos um companheiro do PSTU preso, que ele foi solto, mas que ele responde ainda por 3 processos. Então, estamos iniciando uma campanha para que não estamos mais, depois de 50 anos, nós não vivemos mais o período militar, que lutar em favor da saúde pública não deve ser tido como crime, e que nós queremos que o nosso companheiro Nicolas, ele esteja todos aqueles 3 processos que ele está sofrendo, porque ele não tem culpa nenhuma do que aconteceu, as imagens da RPC mostram isso, que seja arquivado. Por fim, peço voto no PSTU,
no 16, Rodrigo, 16 é Maria, presidente, Castanha, nosso senador, Mari, nossa deputada federal, agradecer a presença da Érica, minha vice-governadora. Vote nos deputados estaduais do PSTU, mas quero dizer, é muito desigual esse jogo, e as eleições não vão mudar a nossa vida. A partir do primeiro dia das eleições, esses candidatos que foram financiados pela burguesia vão nos trair e vão nos atacar. Portanto, só a luta vai mudar a nossa situação. Obrigado pelo espaço, gente.